Olá, paz do Senhor para todos, Shalom, que Deus continue abençoando. Estava com saudade dos irmãos e vamos dar procedimento a mais um vídeo, falando a respeito, digam de quê? Dos dízimos e das ofertas. Os pedidos foram muitos, pessoas que pediram aqui para falar a respeito do assunto, se devemos ou não dizimar, se estamos ainda fazendo conforme a lei manda, se o dízimo é lei. É aí onde a gente vai entrar, certo? Em primeiro lugar, estou aqui, não estou desfazendo de nenhuma igreja, pois a gente sabe que a igreja precisa das ofertas, precisa das contribuições, mas a gente vai ensinar o que é dízimo. Em primeiro lugar, todo aquele que abençoa a obra de Deus, a gente vê que ele é abençoado. Eu nunca vi um irmão que deixou de abençoar a obra de Deus para não ser abençoado. Eu sou prova disso. Louvo a Deus por isso. Não tenho vergonha de contribuir, sou um contribuinte. Eu louvo a Deus por isso. Porém, existem fatos que a gente vai separar hoje. Hoje eu vou falar a respeito de dízimos e ofertas. Devo ou não dizimar? Se eu dizimar ou não, é pecado se eu não dizimar? Vou para o inferno se eu não dizimar? Essas são as questões que até hoje ainda assolam a Igreja de Cristo, onde muitos líderes ensinaram errado o que é dízimo. Dízimo, a gente já conhece, é uma área que mexe com agricultura. Eu não vou mais falar sobre isso. Você procura aí no livro de Malaquias, capítulo de número 4, versículo 10 em diante, onde Malaquias fala ali a respeito dos dízimos e das ofertas. Porém, esses dízimos, onde Malaquias fala, é um dízimo de colheita, onde os sacerdotes precisavam ser abastecidos, seus celeiros, e os dízimos era pagamento de pecado. A gente vê ali que eles tiravam as dízimas de tudo que eles colhiam ali e diziam que era a 10ª parte de tudo que eles produziam. Ensinei o que era a 10ª parte. A 10ª parte existe no Antigo Testamento ali. Vocês vão analisando logo ali no Êxodo, ali o quanto Moisés fala a respeito disso, no livro do Êxodo, em seguida no livro de Levítico, Número, enfim, ali onde ensina toda a área dos dízimos, aonde as pessoas ofertavam os seus dízimos pelo pecado que cometeu. Temos que entender isso. Veja que o dízimo ele cai só como cereais, agricultura, arroz, feijão, frutas, enfim, tudo aquilo que era produzido da terra era dízimo. Tudo aquilo que era produzido da terra era dízimo. O gado, ovelha, tudo que se era produzido da terra, isso é dízimo, tá certo? Então as igrejas continuam ainda ensinando errado aos seus membros, às suas ovelhas, questionando a fidelidade de um dízimo. Se eu fosse dizimista aqui no Brasil, eu teria que levar para a Casa do Tesouro. E a Casa do Tesouro é lá em Israel. Até hoje existe a Casa do Tesouro lá, onde existe ainda sacerdotes que ainda vivem dessa obra, que é uma obra da lei, ao qual o próprio Deus, falando em Jesus Cristo, disse: eu vos dou um novo mandamento. Ali foi Deus falando pela boca de Jesus, não foi Jesus. Amém? Temos que entender isso. Quando Jesus diz: o Pai está em mim, eu estou no Pai. Então Deus próprio veio, cumpriu a lei. Jesus como homem cumpriu a lei. Deus fala na boca dele e diz assim: porém vos digo, se aquele a gente vê que é Jesus ali sendo usado por Deus para colocar a lei em ordem, a lei daquela época, e viu que a lei depois de Cristo não era mais para ser colocada, até porque é muito fácil pecar, e matar uma ovelha, é muito fácil pecar e levar meus primeiros dízimos, como perdão, é muito fácil, Antigamente era fácil isso. Por quê? Porque o homem pecava, mas já tem um boizinho do lado, uma ovelhinha para cobrir o pecado dele. Jesus Cristo não veio para cobrir o pecado, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. A lei cobria pecado, lembra aí. E a graça, ela tira o pecado. Lei cobria o pecado, certo? Mas a graça chegou agora, ele
tira o pecado, arrancou o pecado. Amém? Então, os dízimos da antiguidade, quem cumpre ele hoje, em espécie, dinheiro, não é correto no sentido de petição. Entenda só. Vocês nunca foram dizimistas aqui no Brasil, na China, no Japão, aonde nunca foram dizimistas. Vocês foram contribuintes da obra de Deus. Eu fui um contribuinte. A igreja nunca me ensinou o que era certo, porque eles botavam o dízimo como regra de fé. E a fé que eu creio é só em Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ficarão de fora os dizimistas, é assim que não dizimar? Não. Ficarão de fora os que se prostituem, os idólatras, os feiticeiros, que existem muitos dentro das igrejas hoje, e temos que ter cuidado com isso. O que é uma feitiçaria? Feitiçaria é induzir o homem a mostrar que ele está em pecado, cumprindo um ato que não é pecado. Quando eu deixo de dizimar, eles dizem que eu sou pecador. Porque eles não me ensinaram que os dízimos não era isso. Veja que eles dizem que o devorador, eles botam o devorador como o quê? Demônio. Quando eu não sou dizimista, a minha vida financeira é uma tragédia. É mentira. Sua vida financeira é uma tragédia porque você é uma pessoa que não estudou a área financeira. É só isso. Não existe maldição sobre a vida de um crente depois que ele aceita Jesus. Por mais que ele ainda faça menos, ele vai ser sempre abençoado. Agora, os melhores homens de Deus, financeiramente colocados para abençoar a obra, eles são abençoados. Eles não dão 10%. Eles dão mais de 10%. E nunca faltam para eles. Então, contribuir para a igreja é o correto, sim. Agora eu quero contribuir que a igreja fale a verdade. Amém? Então, dízimo é tudo aquilo que vem de colheita. Não tem nada a ver com dinheiro, com nada. E até porque esses dízimos, antigamente, quando o sacerdote saía de uma cidade para outra, ele vendia os dízimos, as colheitas, os bois, e colocavam num dinheiro, certo? Convertiam em dinheiro, e quando chegavam no lugar que ele ia se estabelecer, ele comprava tudo de volta, os dízimos que ele vendeu, tá certo? Então, aprendemos aí o que é dízimo. Dízimo é tudo que é colheita, tudo que vem da terra, tudo aquilo. Em Malaquias, que eu acho interessante, capítulo 4, ele diz lá claramente: e vos abrirei a porta do céu. Isso é chuva. Chuva para abençoar a colheita, tá certo? O devorador está lá em Joel, capítulo 1, você vai ver que é gafanhoto, espécies de gafanhoto. Eu sempre digo isso, repito, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 4. Você dê uma olhada no livro lá que você vai entender direitinho. Jesus, ele fala claramente, né, no Lucas capítulo de número 6, versículo 32, aquele que semeia, né, vai receber conforme ele semeou. Ele vai receber conforme ele plantou. Se eu posso doar para a minha igreja, eu ganho R$1.000 e eu tiro todo mês, um exemplo, R$60 e estou dando de coração, o meu Deus vai me abençoar com isso sim. Eu não estou sendo pecador, nem infiel a Deus, não. Até porque Deus não precisou de dinheiro. Quem precisa é nossas igrejas. São os nossos pastores, nossos líderes, né? Uns são gananciosos, fazem campanhas e mais campanha, porque gostam muito de dinheiro. E o dinheiro é a raiz de todo mal. Não estou dizendo que é pecado você não ter dinheiro de muito, não. Você vai ter conforme aquilo que não venha comprometer a sua vida espiritual. E eu vejo muitos líderes que caíram por isso. A gente vê aí ministérios grandes que caíram por causa da ganância, né? Investiram dinheiro em coisas que não devia, né? Uma multidão de dízimos, salários absurdos que a gente sabe, não vou nem comentar isso porque não é para eu comentar esse tipo de coisa. Antigamente eu ficava muito irado, mas aí a gente mostra a realidade com o tempo. Se tem coisa melhor para nos mostrar, é o tempo. O tempo vai mostrando o quanto a gente precisa aprender da parte de Deus. Amém? Então, eu coloquei aqui alguns versículos, né? Eu falei em Lucas, lá onde fala que quando você semeia, em Marcos também, capítulo 4, você vai vendo aí, né, a respeito do que é uma contribuição. A gente vê aquela mulher ali com única moeda contribuindo. Jesus não quis dizer assim, ó, essa mulher ela deu de coração, porque deu realmente
o que ela disse assim, eu posso dar isso aqui. Eu vou dar isso aqui de todo o coração. Veja que é Deus que vê o que você contribui. Não é as envelopas de dízimo. Não, você tem que ser dízimo para eu saber, porque se você for dizimista, você aqui sobe. Se não for, você vai ficar no banco. Até uma vergonha. As primeiras coisas que você entra numa igreja, eles perguntam logo se você é dizimista. Isso é um pecado, irmão. Maior pecado. Eu nunca fui dizimista de igreja nenhuma. Fui contribuinte e contribuiu muito bem para a honra e glória do meu Senhor, certo? E vivo bem financeiramente. Roubaram meu carro vai fazer mais de um ano. Um carro de trabalho meu. Sabe quantas vezes faltou para mim? Nenhuma. Mais de um ano estou aqui comendo, minha feira faz todo mês. Por quê? Porque eu gosto, tem que sair do coração. Para eu abençoar não é forçado, é de coração. Se eu ganho 1.000, eu dou 60, se eu ganho 2.000, eu dou 100. E Deus tem honrado isso. Tá entendendo, irmão? Não é pecado. Se você está aperreado com isso aí, pecado é você se prostituir, pecado é você ser infiel com a sua família, não comprar para a sua esposa o que ela merece, para o seu filho o que ele precisa. Enfim, isso são pecados. Você deixa a família do lado para viver um falso evangelho, tá certo? Então a gente vê aqui claramente. O apóstolo Paulo também, ele cita muito bem isso, né, que no capítulo 9, né, bastante conhecido, de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6, assim, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Capítulo 9, versículo de número 6, olha aqui que ele diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, olha só, aquele que semeia pouco, semear é plantar, aquele que dá pouco na obra de Deus, pouco também receberá, ceifará, receberá. Por quê? Porque se você for mesquinho também, a igreja precisa de comprar copo, a igreja precisa pagar luz, aluguel, a igreja precisa, você está lá nas cadeiras lá que são caras também, é um retorno de som, tudo isso é caro. Então, você é um contribuinte na obra de Deus, está ajudando o teu pastor, Deus está dizendo aqui, você vai receber. Veja que Deus não liga para isso. Mas ele diz, se você depositar pouco, pouco você vai receber. É por isso que a vida financeira de muitos cristãos vive embaraçada também. Acha que não, eu não dou nada para a igreja, isso é pecado. Isso sim é um pecado. É porque ele está dizendo claramente aqui. Tá certo? Aí, se você não der nada, isso sim é um pecado, porque às vezes que você não é tão pobre que não possa ajudar. Aí vem o versículo aqui, ó. Ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso é a lei do retorno, gente. É claro isso. Isso é muito mais claro. Você acha que eu ia pegar miseráveis 10% para dar de dízimo todo mês? Deus me livre. A obra de Deus precisa de muito mais. Disso eu tenho certeza e convicção. Agora eu só dou aquilo que realmente eu posso. Amém? E Deus até hoje não me condenou por isso. Os homens me condenaram uma vez. Mas por quê? Eles gostam muito de dinheiro. Aí vamos lá. Também se fará, né, com abundância. Ao versículo 7 diz assim, cada um contribua segundo estiver propósito no seu coração, segundo o que você colocou no seu coração. Eu quero abençoar a obra, eu tenho desejo de fazer isso, eu vou cooperar com aquilo com amor. Aí você pega lá, separa aquele dinheirinho por mês, todo mês ajuda a tua igreja ali, e Deus com certeza vai abençoar o teu celeiro. É assim que temos que pregar. Esses homens aí que estão aí no poder, faz campanha todo instante, toda hora. Para que você acha que é campanha? É para avivar a igreja? É para libertar o povo? É para isso? Não, meu irmão, é para arrecadar dinheiro. E isso é fato. Igreja sem dinheiro, manda ver um pastor trabalhar sem dinheiro, ver se ele vai querer. Porém, é pecado, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Mas pastor tem que também trabalhar, tá certo? Graças a Deus o meu pastor, ele trabalha. E eu louvo a Deus por isso. Cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, forçado. Está lá o dízimo, o pastor aí desse mês, eu não dizimei, o pastor vai ver, forçado. Ou Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundantes em toda boa obra.
Está vendo que você tem que ser um contribuinte? Dizimista não, mas contribuinte, faça sem medo. Diga o seu pastor, encara a realidade. Pastor, vocês ensinaram errado muito tempo, então vamos corrigir. Está perdoado, mas vamos corrigir. Eu só posso contribuir com X por mês. Minha contribuição é essa. No dia que eu não puder, pastor, pagar, infelizmente, eu passei das minhas contas, eu tive uma conta de luz para pagar, eu não ia ficar no escuro para dar o dízimo ou para dar a oferta. Infelizmente, pastor, não deu. É assim que funciona. E o Deus que está te vendo, Ele vai te abençoar cada vez mais. Amém? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a justiça permanece para sempre. Deus é justo nisso aí. Isso é 1 Coríntios capítulo 9, versículo de números 6 ao 9 em diante. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, veja só, você está dando uma semente ao seu pastor, ao que semeia, aquele que contribui, aquele que dá um dinheirinho lá, ao que semeia, ao pão, o pão para alimento também suprirá, aumentará a vossa semedeira e multiplicará frutos da vossa justiça. Então, eu devo ser dizimista ou não? Dizimista não, mas contribuinte sim. Deus vai te abençoar, tu sendo bom contribuinte, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, amém? Enriquecei-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributadas graças a Deus. Deus é que observa o que você faz pela tua igreja. Não é os homens. Os homens são gananciosos, os homens querem só dinheiro, mas a gente sabe que a igreja também necessita. Se Deus levantou lá o homem, se ele é aquele homem realmente justo, ainda existe, irmão, pastores justos que não pensam, nada, quem não quiser dizimar pode ir embora, eu já ouvi muito isso. Ah, não, só sobe de carga aqui de auxiliar, presbítero, se for dizimista fiel, se não for não adianta, não serve. Isso tudo, meu irmão, eles mesmos foram arrogantes com isso, amém? Mas a contribuição é a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora o dízimo é lei. O dízimo é lei. Jesus diz, quem vive pela lei está em pecado, tá certo? Então a gente fala sobre isso, mostrando a realidade cristã que não disseram a gente. Então, porque o serviço desta assistência não supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Glória a Deus por isso. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela a benignidade, a obediência das vossas confissões quanto aos evangelhos de Cristo e pela liberdade com que contribuis para ele e para todos. Está vendo aí? Enquanto orardes, eles a vosso favor, com graça, afeto e virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Veja que contribuir é um dom, E Deus, Ele com certeza vai dar à tua vida uma vida financeira abençoada, se tu também tiver o coração aberto para a igreja, amém? Então, esse aqui verdadeiramente é uma contribuição, não é dízimo, tá certo? Então, quem dizima hoje, eu já conversei com o meu pastor, você fala, não boto eu no quadro dizimista, não boto como ofertante, tá certo, pastor? Mas todo mês eu estou aqui contribuindo para a honra e glória do Senhor, tá certo, irmão? Ensinaram errado, é tipo o concílio de Nicéia, eu gosto de tocar muito nessa tecla. Não foi o concílio de Nicéia que juntou os cânones na época, não foi nada a ver. Até porque em Nicéia, o líder de Nicéia, ele era um analfabeto, já existia antes do concílio de Nicéia os cânones juntados para fazer o Novo Testamento, o Antigo Testamento, tá certo? Então esse é outro assunto que a gente vai entrar logo, em nome de Jesus. Então guarda essa palavra no teu coração, certo? Contribua com a obra de Deus, lembrando que você não é pecador quando não dizima, certo? Pecador é quem cobra o dízimo a você, E a gente sabe disso. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração
ela vem direto da palavra de Deus, ela vem direto para o assunto, né, específico, tirando as dúvidas. Então, se os irmãos têm mais alguma dúvida sobre isso, se você não dizimou, se você achou que estava em pecado, não está, tá certo, irmão? A mão de Deus está sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre os teus propósitos, irmão. E a gente tem que aprender a falar a verdade. A Bíblia, ela nos ensina a verdade, tá certo? Então esse assunto é muito bom e eu quero deixar desde já a minha graça, o meu amor para cada irmão que aqui gosta de ouvir a verdade. E vou falar sobre grande tribulação, tá certo? O próximo assunto, os cristãos passará ou não pela grande tribulação. Esse aí é um assunto, olha. Então, meu nome é Walter, né, da Silva, sou um presbítero, certo? Eu faço faculdade, né, de bacharelado em teologia, certo? Pela uma faculdade, eu não estou ensinando aqui, né, uma coisa que eu não conheço. Conheço bem, eu estudo a palavra de Deus para aprender e passar o melhor para a igreja de Deus nesses últimos dias, que foi enganada por muitos, né, e ainda continuam enganando, né, e tem muito outro assunto que a gente vai ver. Amém? Shalom, graça e paz para todos, a paz do Senhor para os meus irmãos, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém?